paz do Senhor Jesus, vamos estar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Filemon, capítulo 1, versículos de número 4 e 5, que diz: Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Nós estamos dando início à leitura do livro de Filemon, essa carta que Paulo escreve a Filemon. Ela é contida de um único capítulo, e o propósito dessa carta que Paulo escreve para Filemon é convencer Filemon a perdoar Onésimo, seu escravo fugitivo, e aceitá-lo como um irmão na fé. A autoria de Paulo, destinatários: Filemon, o qual era provavelmente um membro rico da igreja de Colosso, e todos os crentes. Essa carta ela foi escrita aproximadamente a 60 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma, quase na mesma época em que as cartas aos Efésios e aos Colossenses foram escritas. O panorama dessa carta é que a escravidão era muito comum, no Império Romano, e evidentemente alguns cristãos tinham escravos. Paulo não condenava a instituição da escravidão em seus escritos, porém faz uma declaração radical ao chamar este escravo de irmão de Filemon em Cristo. O versículo-chave dessa carta está nos versículos 15 e 16, que diz: Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Pessoas-chave desta carta é Paulo, Filemon e Onésimo, lugar que foi em Colossos e Romas. E uma das características particulares dessa carta é que esta é uma carta particular e pessoal para um amigo. Então, uma carta que não foi destinada a todas as igrejas, mas pessoal, somente a Filemon, que era um homem, que era membro da igreja de Colosso e provavelmente, era um homem muito rico. E a igreja ela estava instituída na sua casa. E Paulo ele começa essa carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Então, ele está dando aqui o cumprimento, os cumprimentos, podemos dizer, a essa família, Filemon como o chefe daquela casa, que era um cooperador amado da Igreja de Cristo. Tudo indica que a irmã Áfia era a esposa de Filemon, e Arquipo provavelmente era um presbítero, que estava ali, situado ali, até mesmo na direção da Igreja de Cristo, ali ajudando, trabalhando junto com Filemon. Então, ele deixa bem claro que a igreja se reúne na casa de Filemon, como era de costumes nos tempos passados. A igreja se reunia nos lares, até mesmo devido à perseguição, devido a tantas coisas, ele se reunia em casas para poder adorar a Deus. Paulo diz no versículo de número 3, graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, nesses primeiros versículos, Paulo a estima de Paulo por Filemon. Paulo ele vai fazer ali suas saudações, e vai
e vai fazer as ações de graças, né, ali, dedicando uma palavra a Filemon, sendo sempre grato, como ele diz no versículo 4, sempre dou graça ao meu Deus, lembrando de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então, né, muitos falavam do cuidado, do carinho de que Filemon ele tinha, né, com aqueles que ali estavam, né, com eles, próximo dele, nas reuniões, né, de orações e de adoração ao Senhor. Né, Paulo fala que ele sempre ouviu falar da fé, né, do amor dele por todos os santos. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, recomendando que Filemon ele viesse ali, né, a aceitar, né, de volta Onésimo, que era um escravo, né, fugitivo, ao qual o Filemon era o seu dono. Paulo ele já está dando aqui as saudações, dizendo que esse homem, né, ele foi alcançado pelo amor do Senhor Jesus. E todos comentavam que Filemon, né, era um homem que amava a todos os santos, amava a igreja de Cristo. Então, por isso que Paulo ele direciona essa carta a ele. E no versículo 6 ele diz: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, era um homem, Filemão era um homem que ele estava ali e ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Paulo, quando ele vai refletir sobre a fé e o amor de Filemão, nós vamos observar que ele havia aberto seu coração, o coração e a sua casa para a igreja do Senhor. Filemão não era aquele que amava a igreja, a obra de Deus, mas se fechava as portas da sua casa. Pelo contrário, Filemão ele abriu a porta do seu coração e a porta da sua casa para Deus. Muitas pessoas hoje, querem abrir a porta do coração, mas não querem abrir a porta das suas casas. Querem estar, muitas das vezes, abrindo, dizendo que ama a obra, mas quando se requer algo até mesmo do seu bem material, do seu conforto, de cooperar de todas as formas com a obra, não corre, então não fazem. Filemão ele vai abrir não só a porta do seu coração, mas ele vai abrir a da sua casa para a igreja de Cristo ali está instituída em Colosso. Devemos fazer o mesmo, abrindo nossos corações e nossas casas para os outros, oferecendo uma amizade cristã para reanimar o coração das pessoas. Nós vamos observar que em tudo isso, o que importa era que o amor do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, fosse realmente ali ensinada, fosse o nome do Senhor fosse exaltado em todo momento. Então, nós vamos observar, nós vamos falar de Onésimo mais à frente, mas eu gostaria de deixar bem explicado o quanto o perdão ele vai curar, o quanto ser perdoado por Jesus, o quanto se sentir perdoado pelo Senhor vai mudar a nossa história. E também o quanto uma amizade ela pode servir para impulsionar, para que aquele que está vivendo, que está aborrecido, que está brigado, que está com medo de tomar uma decisão, e o quanto um amigo é importante na vida, das pessoas, para poder falar,
muitas das vezes a verdade, para poder orientar e mostrar o seu ponto de vista. Quando nós falamos de perdão, né, Filemão ele era um amigo de Paulo, né, e o proprietário legal dos escravos, daquele escravo, né, Onésimo. Paulo pediu-lhe para que não castigasse Onésimo, mas perdoá-lo, né, e restaurá-lo como um novo irmão em Cristo Jesus. Então Paulo vai interceder em favor de Onésimo, que era esse escravo fugitivo. Então a intercessão de Paulo por ele vai ilustrar o que Cristo fez por nós. Assim como Paulo intercedeu por um escravo, Cristo intercede por nós que fomos escravos do pecado. Então, da mesma forma que Onésimo foi reconciliado com Filemão, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Assim como Paulo se ofereceu para pagar as dívidas de um escravo, Cristo pagou nossas dívidas de pecado. Como Onésimo, devemos nos voltar para Deus, nosso mestre, e servir. Os relacionamentos cristãos, eles devem ser empregados de perdão e aceitação. Você é capaz de perdoar aquele que o prejudicaram? Então nós vamos observar aqui que todas as barreiras que estavam ali cercando, impedindo de que até mesmo Filemão e Onésimo viessem se encontrar, porque o conselho de Paulo não foi para que Onésimo viesse ficar fugindo, que ele viesse ficar fugindo de Filemão, que era o seu dono, o seu senhor. Mas ele deveria ir ao encontro de Filemão. E ele vai ao encontro com uma carta, e com essa carta ele entrega a Filemão, que vai fazer a leitura diante de Onésimo. Observe que tudo isso que Paulo faz parte da reconciliação. Alguém que está ali para reconciliar. Paulo não estava ali para procurar um culpado. Paulo estava ali para reconciliar e de ensinar a todos nós, não só a Filemão e a Onésimo, mas a nós, que nós devemos olhar os nossos irmãos como irmãos, não como nosso subordinado, não como aquele que presta serviço para a gente de maneira nenhuma, mas como irmãos em Cristo Jesus. Que quando estamos em Cristo Jesus, como Filemão teve encontro com Cristo e Onésimo também, eles passaram a ser irmãos em Cristo Jesus. Então, as barreiras da escravidão, as barreiras do Império Romano naquela época, não impediram realmente o mover e o agir de Deus. A escravidão era uma barreira entre as pessoas, mas o amor e a comunhão dos cristãos devem superar tais barreiras. O que faz a diferença no mundo é o amor do Senhor Jesus. Através das nossas vidas, do amor do Senhor em nós, nós passamos a entender que em Cristo Jesus somos uma família. Somos uma só família. Que nenhuma diferença radical, econômica, política, deve nos separar. Então, deixe Cristo agir por seu intermédio para remover barreiras entre irmãos e irmãos cristãos. Esse amor de Cristo em nossas vidas vai fazer, que vai remover essas barreiras, tudo que tem separado, para que você seja um conciliador, como Paulo foi. Ser um conciliador não é fácil, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele consegue ser direcionado pelo Espírito e fazer uma conciliação. A melhor alegria, eu acredito que é a alegria de Paulo, de mandar aquela carta, de escrever aquela carta pessoal a Filemão. E Filemão atendeu o pedido dele, não por obrigação, porque Paulo ele não usou a sua autoridade como apóstolo, nem a autoridade como presbítero, como líder para fazer alguma coisa acontecer. Muitas pessoas querem usar a sua autoridade como um líder, como alguém que está acima de todos para que algo aconteça. E muitas das vezes
né, isso vai causar, vai espalhar mais do que ajuntar. E Paulo aqui ele não usa a autoridade dele como aquele que está o maior na igreja, o líder ali terreno que está acima de maneira nenhuma. Ele com amor, no espírito, ele consegue fazer uma conciliação. Ele consegue resolver. E muitas pessoas hoje querem, eu sou, eu faço, quem manda sou eu, é o que eu falar, e muitas das vezes não consegue alcançar ninguém. Mas Paulo usou de sabedoria quando ele vai interceder por esse escravo. E é o que nós precisamos. Nós não somos donos de nada, não mandamos em nada. Se o Espírito Santo de Deus ele não estiver operando através de nós, se ele não nos usar e se não tocar o coração daquele que está ouvindo, não adianta que não vai ser na força, não vai ser na ameaça, não vai ser dizendo que, ordenando, dizendo que tem que ser. Não. Paulo ele usa essa carta, a sabedoria que vem do alto, para poder ali ele já começa a fazer uma saudação, já sendo grato a Deus pela vida dessa família que serve ao Senhor. Aqueles que abriram as portas para servir ao Senhor. Ele começa agradecendo a Deus e testemunhando o amor deles por todos os santos. Então Paulo ele vai com sabedoria, ele vai entrar, e a partir do versículo 8 que nós vamos falar amanhã, ele vai falar sobre, ele vai interceder, né, por Onésimo. Então que nós possamos no dia de hoje entender essa carta como Cristo, Paulo intercede aqui, Cristo intercedeu por nós. Mas também como cristãos que nós possamos também ser sábios quando nós precisamos consertar algo. Quando o Senhor nos chama para ser uma ferramenta usada por Ele. E nisso nós temos a oportunidade de fazer uma conciliação. Não criando mais confusão. Não dizendo quem manda e quem desmanda. Mas falando que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. E se nós somos irmãos em Cristo Jesus, todos nós podemos ministrar um na vida do outro. Então que nós possamos ler essa carta, trazer para nossas vidas, aplicar ela no nosso dia a dia, aplicar ela em todo momento, para que assim nós possamos estar, né, engrandecendo o nome do Senhor. E aqueles que estão observando venham ver o quanto o amor de Cristo ele é tremendo, o quanto ele é grande, o quanto ele tem nos sustentado e nos sustenta em todo momento. Então, você fica com essa palavra. O Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.